Olá, nós vamos iniciar um novo módulo. E nesse módulo nós vamos abordar uma outra distribuição de probabilidade que tem características razoavelmente diferentes das que nós já estudamos. Vamos então aos slides. Essa distribuição é chamada distribuição de Poisson em homenagem à pessoa que mais a estudou. Existe uma coisa chamada processo de Poisson, mas basicamente, para que a gente compreenda qual é o barato dessa distribuição, ela tenta medir o efeito da quantidade de vezes que ocorre um determinado evento aleatório, considerando que a gente tem uma taxa média de ocorrência desse fenômeno. Vamos olhar o nosso slide. Então vamos lá. Descreve situações onde fenômenos aleatórios independentes ocorrem a uma taxa média constante, por uma certa unidade, pode ser unidade de tempo, superfície, volume. Vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo, vamos pensar em acidentes de trânsito. Eu sei que há uma taxa de acidentes por mês numa determinada região, numa faixa de horário. Então, calcular a probabilidade de ocorrerem X acidentes quando eu sei que existe uma taxa média de tantos acidentes por hora, ou por dia, ou por mês. Isso é uma pergunta que é respondida pela distribuição de probabilidade de Poisson. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho um estudo, é muito comum isso quando você estuda na área de epidemias, né? Modelos muito mais sofisticados, mas basicamente a distribuição de Poisson seria capaz de responder uma pergunta simples como a seguinte. Vamos imaginar que você tenha uma taxa média de ocorrência de dengue numa determinada região, por exemplo, por mês, né? E aí você pergunta o seguinte, bom, se existem 10 casos de dengue por mês nessa região, qual é a probabilidade de acontecerem 15 casos de dengue? Então, na verdade, a distribuição de Poisson ela é muito importante para dimensionar os recursos que você bota à disposição para atender a determinadas demandas. Quer dizer, se você analisa o que acontece no trânsito e você quer dimensionar para ter o dobro de acidentes, né, a probabilidade de ter o dobro de acidentes, você vai ver qual é a probabilidade disso acontecer, porque você tem que ter ambulâncias, tem que ter homens preparados para atender esses acidentes, da mesma forma de epidemias de uma maneira geral. É outro exemplo típico, na época que a gente ia a banco, né, já faz tempo que a gente resolve 99% das coisas remotamente, não sei, aqueles mais velhos se lembram, que a mocinha dava um papel para a gente quando a gente entrava na fila, às vezes, e aí, quando chegava no caixa, o caixa processava isso lá no sistema. Com que objetivo? Descobrir quanto tempo você ficou na fila. Por que isso? Porque há uma lei que proíbe você de ficar mais do que 20 minutos na fila, com exceção de determinadas circunstâncias, final do mês, etc. e tal, época de começo de férias e por aí vai. Vamos então agora descobrir uma coisa fundamental. Qual é o raio da expressão que, conhecida essa taxa média, é capaz de responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de ocorrerem X eventos destes, dado que eu tenho a média? Muito bem, a expressão é uma expressão simples, quer dizer, qual é a probabilidade da variável aleatória assumir um particular valor x, quando eu conheço lambda, que é a taxa média. Vamos lá. Essa expressão, observa, ela tem o lambda, que é a taxa média, elevado ao x, que é o número de ocorrências que eu quero saber qual é a probabilidade. No denominador aparece o nosso manjado fatorial, fatorial do número de ocorrências que eu estou analisando. E tem uma parcela que não depende do x, que é o e, que é a base dos logaritmos neperianos, elevado a menos lambda. É evidente que para a gente fazer a conta,
calcular um caso particular de probabilidade, a gente está encarando uma expressão ruinzinha de fazer conta, né? Porque cá para nós, lambda elevado a x, x fatorial e e elevado a menos lambda, não é qualquer máquina de calcular comprada no camelô que vai fazer essa conta. Então vamos em frente. Vamos olhar, primeiro, o comportamento dessa função. Ou seja, como é que é o barato dessa função? Ela cresce, decresce, ela tem alguma simetria ou não tem? Quer dizer, qual é a pinta da função que no eixo dos x é o número de ocorrências do tal evento e no eixo dos y é a probabilidade. Ou seja, qual é o gráfico da função de distribuição de Poisson, no caso. Vamos lá. A pinta é mais ou menos essa. Olha que interessante. Nós temos o caso do lambda igual a 7, foi o que eu escolhi. E aí a gente nota o seguinte, essa curva, ela cresce, depois decresce, e claro, pensa comigo intuitivamente, se o número médio de ocorrências do fenômeno é 7, se você me perguntar qual é a probabilidade de acontecer em 50, deve ser infinitesimal. Então é claro que quando o x cresce, o y, que é a probabilidade, vai diminuindo cada vez mais, né? Se aproxima de zero. Agora, olha que coisa interessante, que é pouco intuitivo. Eu estou dizendo que a taxa média desse exemplo é lambda igual a 7. Olha qual é a probabilidade de ocorrer em 3 vezes o evento que eu estou querendo representar nessa curva. Se você me perguntasse, a taxa média de ocorrência do tal evento é 7, né? 7 eventos por hora, por quilômetro quadrado, seja lá o que for. Qual você acha que é a probabilidade de acontecerem 3 eventos? Eu, honestamente, a minha intuição, se eu não conhecesse distribuição de Poisson, eu entraria pelo cano. Porque eu diria, 7, 3 é um pouquinho menos que a metade. Tá, vamos imaginar que seja 50% menor do que esse maior valor aqui. Esse maior valor é uns 15. Eu jamais diria que a probabilidade é 5%. Eu acharia que ela era maior, né? Então não é muito intuitivo. Agora, olha que interessante. Vamos rapidinho falar em esperança, porque a gente vai abordar isso adiante. Vamos lembrar que esperança é uma noção generalizada do que a gente chama de média, né? Grosso modo, é uma média ponderada. Vamos ver isso já outra vez como uma rápida revisão. Então, se você tem as barrinhas da distribuição de probabilidade, vamos supor que sejam barrinhas de ferro que você botou numa prancha. Então, eu botei cada barrinha, e aí você quer botar uma cunha para equilibrar essa barra. Ou seja, um monte de barrinha aqui numa prancha, é como se fosse uma gangorra. E agora eu quero saber onde tem que estar a cunha para essa, digamos, gangorra equilibrar. O valor de x que equilibra essa situação geométrica curiosa que eu descrevi para vocês é o x médio. Então, olha que engraçado. Onde é que vai estar o x médio? Né? Imagina você aqui as barrinhas. Olha as barrinhas, né? Então, aqui as barrinhas verticais. Aonde você acha que esse treco, esse desenho vai se equilibrar? Vai se equilibrar mais ou menos pelo 7. Agora pensa comigo, se esperança é a generalização do conceito de média, cara, o papel do lambda é a taxa média, o número médio de ocorrências. Então é mais do que natural que na distribuição de Poisson, a esperança da distribuição de Poisson é exatamente o lambda, o fator que representa a taxa média de ocorrências do tal evento. Vamos em frente. Muito bem. Claro que nós vamos mostrar para vocês, de uma maneira empírica adiante, como é que eu justifico que a média generalizada, ou seja, a esperança da distribuição de Poisson, é lambda. Porque isso requer uma certa matemática, né? Mas eu posso mostrar empiricamente numa planilha, por exemplo. Vamos em frente aqui. Eu vou mostrar as características com 3 valores de lambda diferentes do gráfico da distribuição de Poisson. A primeira, o lambda é 3,5. Onde você acha que se dá mais ou menos o equilíbrio, né? Olha,
Aí eu já sei que vai ser no 3. Mas olha que coisa interessante. Essa curva, ela não é simétrica, né? Ela não tem nada de simétrica. E você observa que o lambda sendo 3,5, a probabilidade do número de ocorrências do tal evento ser igual a 3 é 21,58%. Vamos ver uma outra situação. Na verdade, já vimos, é o caso do lambda igual a 7. A probabilidade de acontecer 3 ocorrências baixa para 5,21. Agora vamos para um outro lambda. Lambda igual a 10. Olha que agora a probabilidade de ocorrerem 3 eventos é 0, qualquer coisa. Ou seja, a curva ficou mais simétrica e é lógico que se a taxa média passou a ser 10 ocorrências, a probabilidade de ser 3 diminui pra caramba. Então a pinta da distribuição de Poisson é essa. Ela fica muito pouco simétrica quando nós estamos no lambda pequeno e começa a ficar razoavelmente simétrica quando o lambda cresce. Mas é bom chamar a atenção de um detalhe. Vamos voltar aqui para a tela. Se você imaginar que você está pensando em x entre 0 e o dobro do lambda, por exemplo, 20, de 0 a 20, realmente essa curva fica bastante simétrica. Mas você nota que existe uma probabilidade, mesmo que seja infinitesimal, até do x valer 2000. Vai ser 0, um bando de zero, vai ser praticamente zero, mas não vai ser zero, como na distribuição, por exemplo, binomial. Se você me perguntar, lançando 10 moedas, qual é a probabilidade de saírem 20 caras? Bicho, não tem como sair 20 caras se você lançou 10 moedas. A probabilidade do x ser igual a 20 vai ser 0. Mas na distribuição de Poisson, não. Vamos em frente. Observa que agora o equilíbrio, já que há uma certa simetria, né, nessa figura, quando o lambda é igual a 10, a gangorra vai equilibrar no 10, que é exatamente no centro dessa simetria. Não é interessante? Vamos fazer agora o seguinte. Eu criei uma planilha, vamos dar um Alt Tab aqui para eu mostrar essa planilha para vocês, que vai ficar muito mais interessante vocês verem dinamicamente como é que eu criei isso. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de um detalhe. Qualquer aplicativo melhorzinho, em especial qualquer planilha atual, tem funções para você calcular um monte de coisa. Para calcular as funções usuais que a gente aprende no ensino médio, seno, cosseno, tangente e por aí vai. Como tem também funções que te possibilitam calcular o valor da probabilidade numa distribuição de frequência. Então nós estamos vendo aqui uma função que existe no Excel que se chama dist.Poisson, abre parênteses. O primeiro parâmetro que você informa é o lambda, ou seja, a taxa média. O segundo parâmetro que você informa é o x, do qual você quer saber qual é a probabilidade de ocorrerem x vezes aquele evento. E esse zero que eu botei aqui é porque quando você bota zero em todas as funções de distribuição de frequência de qualquer planilha, o zero significa a própria distribuição de frequência. Se você bota 1, por exemplo, significa que você quer a probabilidade acumulada. Ou seja, ao invés de eu querer calcular a probabilidade de acontecerem 5 vezes aquele fenômeno, vai ser a probabilidade de acontecer no máximo 5. Ou seja, de acontecer 0, de acontecer 1 até 5. Então, essa é a cara da função disponibilizada no Poisson, no Excel, sobre a distribuição de Poisson. Então, nessa primeira coluna, eu coloquei os valores de x. Na segunda coluna, eu usei essa função, né? Ou seja, coloquei o valor da probabilidade para cada valor que está aqui à esquerda com os valores de x. Se eu estou querendo criar esse gráfico, eu seleciono, observa, essa coluna vai até o 100. Aí eu entro lá, eu entraria em inserir e aqui aparecem vários gráficos. Eu entraria com o gráfico XY. Como eu já tenho o gráfico, eu não vou clicar aqui, mas eu vou clicar só para vocês verem a pinta. Então, ele já está montando aqui, ó, quando eu aponto. O ponto com as linhas, aqui seria só os pontos sem as linhas. Aqui seria um gráfico que ele poria só as linhas sem botar os pontos. Como eu já criei o gráfico, eu vou sair fora dessa história. Eu vou lá para o começo para vocês verem
o gráfico lá em cima. Muito bem. O que esse gráfico me mostra? Eu criei aqui 2 cursores para vocês verem variar o valor de lambda e o valor de x. Aqui está marcado lambda igual a 50, eu vou diminuir o valor de lambda, tá? Ó, estou diminuindo o valor de lambda. Olha o que acontece com a curva. A curva está se deslocando para a esquerda e ela está ficando menos simétrica, está ficando meio esquisitona. Então, quando o lambda é pequeno, a curva é pouco simétrica. Quando o lambda cresce, a curva fica mais simétrica. Um outro detalhe importante é o seguinte: se o x é muito maior que 2 vezes o lambda, a probabilidade dele acontecer vai ser praticamente zero. Vamos acompanhar isso. Claro que esse x igual a 70 é ridículo, né? Porque se a taxa média é 5 e eu pergunto qual é a probabilidade de x ser igual a 70, você está vendo aqui. Para x igual a 70, a probabilidade está sendo, pelo menos com uma casa decimal, está sendo zero. Eu vou diminuir esse x bastante. Vou trazer ele lá para perto do lambda, né? Ó, aqui já começou, vamos lá, não começou a sair do zero ainda com uma casa decimal. Ó, aqui já 0,8. Ah, se o lambda é 5, a probabilidade de haver 11 ocorrências, como mostra aqui a figura, é 0,8%. Se eu diminuir um pouquinho o lambda, ó, está aumentando a probabilidade. 3,6, 6,5. A probabilidade de ocorrerem 7 vezes o fenômeno está lá, 10,4. Muito bem. Eu agora vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou começar a aumentar a lambda. Estou aumentando lambda. Veja, eu estou deixando o x no mesmo lugar, tá? O x continua sendo 7. Então você vê, à medida que você aumenta a lambda, é lógico que a probabilidade vai se atirar no zero outra vez, porque o 7 está muito longe da média. Então o que é bacana nesse desenho? Ou seja, essa planilha permite que você mexa na distribuição de Poisson, entendendo um pouco melhor como é que ela se comporta. E não apenas como se comporta a probabilidade quando o x varia, digamos, de 0 até 2 lambda, porque passou do 2 lambda, a gente percebeu que foi praticamente zero. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Quando a gente trabalha com planilhas, há várias funções, vários recursos que a gente usa que facilitam muito a vida quando você quer fazer alguma coisa mais interessante. Então, olha só, já vimos que a função que tem disponível no Excel é essa, tranquilo. Lambda, depois o x, depois o a. Ou seja, repetindo o que eu já falei, se o a for zero, é a própria probabilidade da variável assumir x, valor x. Se o a eu coloco 1, vai ser x, a variável, menor ou igual a x. Ou seja, seria uma probabilidade acumulada. Vamos em frente. Esperança. Eu já sei que a esperança é o próprio lambda na Poisson. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês. A esperança, ela lembra uma média ponderada, né? Quer dizer, eu estou calculando, na verdade, uma média ponderada onde cada valor de x é ponderado pela sua probabilidade. Imagina uma prova que você tem 3 provas, e os pesos associados a essas provas. Você lembra como é que a gente calcula a média ponderada? Você multiplica cada grau pelo peso e divide pela soma dos pesos. Ora, cada peso dividido pela soma dos pesos é a importância relativa daquele grau frente a todos, né? Então, se é peso 3 a primeira prova e são 10 a soma dos pesos, é como se fosse 3 décimos, 0,3 a importância daquele grau. Fazendo paralelo exatamente com os valores de uma variável aleatória, no caso os graus, e os pesos percentualmente falando, que são as probabilidades. Então, na verdade, se eu coloco numa linha de uma planilha os valores da variável aleatória, numa outra linha os valores das probabilidades, o que eu estou querendo fazer para calcular o raio da esperança é multiplicar cada cara pela sua probabilidade e somar essa tralha toda. Bom, acontece que eu posso botar numa linha ou numa coluna, não tem nenhum problema. E aí essas duas listas de valores, a pergunta é, caramba, será que tem no Excel alguma função
que multiplica valores correspondentes em duas listas, sejam duas colunas ou sejam duas linhas? Será que existe essa função? Existe. E ela tem um nome óbvio, somar produto. Está somando os produtos correspondentes em cada faixa que você colocou os seus valores. Bacana. Isso, naturalmente, vai ter que dar lambda. Então, a pergunta é, voltando para a planilha, como é que eu calculei esse E? Esse E, eu usei exatamente essa fórmula, somar produto. Opa, onde é que estão os valores de X? Exatamente do B4 ao B104. B4 aqui, ó, coluna B, linha 4. Aqui começou o primeiro valor, X igual a 0. E eu vou até a linha 104. E do lado direito disso, está o C4 até C104. Por quê? Porque aqui é a célula C4. Ou seja, na linha 4, coluna C, eu botei o valor das probabilidades. Então, quando eu faço o somar produto dessas duas faixas verticais, eu vou encontrar exatamente a esperança. Aí vocês me dizem, pô, Mané Rabi, não deu erro nem na primeira casa decimal. É porque, na verdade, os valores são grandes, quando você vai para a direita, né? Vamos imaginar esse caso, lambda igual a 26. Aí você pega um x igual a 100. Não, sem dúvida que 100 é um número razoável. Sim, mas a probabilidade do x ser igual a 100 é um trilionésimo. Então pesa muito pouco nessa soma desses produtos. Porque eu só fiz a minha planilha do 0 ao 100. Eu não fiz além do 100. Então, realmente, a média que eu calculei, embora não tenha pego todos os x, nem poderia, porque são infinitos, deu muito próximo, na verdade, com uma casa decimal deu igual. Provavelmente, se eu colocasse 10 casas decimais, daria 25,99999. Mas esse foi o jeito que eu encontrei de, ao invés de mostrar, através de uma manipulação algébrica chatinha, que a esperança da distribuição de Poisson é exatamente lambda, empiricamente, né? Fazendo o cálculo numa tabela de uma planilha. Então, nós tivemos uma primeira ideia, como funciona a distribuição de Poisson, a pinta dela graficamente e um jogo de cintura que eu imagino que vocês tenham ganho com como é que eu calculo a probabilidade através daquelas fórmulas nojentas, quer dizer, a fórmula da distribuição de Poisson, ou uma formulinha que o Excel nos dá de graça. Com isso, nós encerramos essa primeira parte. Aguardo vocês no próximo vídeo.